É uma alegria muito grande, sempre carinhosamente grande estar aqui no Bezerra, dessa forma agora virtual. Sinto muita saudade de estar aí fisicamente. É uma casa muito querida e eu me lembro das oportunidades de presença física que estive aí do nosso seminário, inclusive, e tenho muita saudade. E quero dizer que eu agradeço muito a oportunidade de trabalho conjunto no bem, em especial aqui no Bezerra de Menezes, uma casa que tem uma característica de seu patrono, né? Aquela característica afetiva de envolver a todos de forma muito carinhosa. Então, eu me permito sentir todo esse carinho e retransmitir para todos um abraço fraternal e a gratidão de estarmos aqui juntos. Todo tema, assim, quando não nos é pedido, olha, dá para trabalhar tal tema e vamos trabalhar, os temas que escolhemos, eles têm história, né? Cada tema tem uma história, cada tema tem um momento. O Superando Desafios Emocionais, ele nasce de dois momentos. Ele nasce de uma reflexão de 2022 para 2023 e nasce de um momento em 2009, quando tivemos a oportunidade de conversar com o Divaldo Franco. Enquanto lá no Rio, nós trabalhamos no Grupo Espírita Caminho da Esperança, junto com a dona Ana Guimarães, e todo ano o centro faz um grande evento em prol da Mansão do Caminho. E neste evento, que é o Feirão Espírita para a Mansão do Caminho, todo ano, algumas pessoas de fora costumam até ir lá, às vezes no Colégio Militar, e às vezes em algum outro local, normalmente até no Colégio Militar. O Divaldo tem esteve presente, exceto, claro, na pandemia, e no dia final, ele vai para o centro, nós fazemos lá uma janta, ele é recebido, e aí nós, trabalhadores lá do feirão, uma oportunidade de ter um momento próximo, íntimo com ele. Sempre, é claro, resguardando o entendimento que ele fica cansadíssimo, ele chega ao final, porque ele faz, no domingo ele faz uma palestra às 11, depois ele faz um encerramento às 5 da tarde, e ele fica disponível. Agora, não seria assim, né? Mas ele ficava disponível, visitava todas as barracas. Mas nós tivemos uma oportunidade ímpar, neste ano 2009, de ter uma conversa com ele no jantar, uma conversa restrita e particular, de uma temática particular, eu e minha esposa. E nós perguntávamos para ele, que naquela época já começamos a pensar na possibilidade, morávamos no Rio, de vir para o Nordeste, minha esposa é pernambucana, hoje estamos na Paraíba. E combinamos de vir para o Nordeste, fomos conversar com ele, fizemos uma pergunta sobre isso, sobre compromissos espirituais. E se estaremos nos afastando do compromisso, numa intenção de não se equivocar, né? Nós tínhamos um trabalho espiritual na época muito bem estabelecido. Acabou que dali não viemos para o Nordeste, voltei e fui para Juiz de Fora, onde fiquei de novo quase 2 anos em Juiz de Fora. Foi quando eu tive a oportunidade de ir no Bezerra algumas vezes. Então foi ótimo isso. Mas Divaldo, ele começou a nos responder, ele não respondeu, na verdade, a pergunta. Ele começou a nos falar do cenário que estava se avizinhando, que era um cenário de muito desafio emocional, muito desafio psicológico. E aí ele começa a falar da preocupação de Joana de Ângeles, os livros que ela já trazia, uma obra que se consolidou depois de 2010, mas já trabalhava nessa obra. E desde aquela época, nós assumimos um compromisso de trabalhar a temática da psicologia, da espiritualidade na doutrina espírita e do conceito espírita na visão psicológica. Porque ele já
nos mostrava o que hoje nós vemos. O Brasil é um dos países hoje, aliás, o mundo inteiro. A ansiedade é a grande questão hoje em dia. O que é fácil até entender, porque nós vivemos em incertezas mundiais, ligado a guerras, há vários outros movimentos políticos no mundo inteiro que deflagram em violência. As incertezas no mundo inteiro, do ponto de vista econômico, as incertezas da fome em vários locais do mundo, as incertezas da saúde pública, uma pandemia que foi avassaladora e depois ela vai se amenizando. Como é o quadro de toda a pandemia, mas ela deixa marcas profundas na sociedade. Enfim, hoje, e na prática do consultório a gente observa isso, a temática dos desafios emocionais se fazem presentes. Então, desde essa época que nós assumimos assim, gente, a gente tem que trazer esse tema, precisamos falar disso. E eu comecei a trabalhar com a temática da felicidade. Entendemos a felicidade espírita, no conceito espírita, como um conceito de felicidade relativa, é claro, mas é a grande busca do homem, não a felicidade como fim, mas deveria ser viver esses desafios de uma forma feliz, serena, buscando superá-los. E aí, nós começamos a entender. Então, recentemente, eu fui fazer uma pesquisa numa ferramenta que chama-se Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta que a gente vai pesquisando quais são as temáticas que vão sendo mais procuradas pelas pessoas no mundo inteiro, e eu foquei no Brasil. E me surpreendeu, na verdade, não me surpreende observar que felicidade é mais procurado do que espiritualidade. Isso não me surpreende. Mas me surpreendeu ver a ansiedade muito acima da felicidade. Então, a busca, a dor está muito forte. Então, eu falei, como que nós vamos tentar trazer uma contribuição espírita nesses 50, 55 minutos de trabalho? Então, eu dividi em 4 pontos. Primeiro, que desafios emocionais são esses que nos afligem? Quais são os desafios? Segundo, como os princípios espíritas podem nos ajudar a ver esses desafios de forma diferente, a ressignificá-los, a entendê-los sobre a ótica da compreensão espírita. Terceiro, como a doutrina espírita, seu conhecimento e prática poderá nos ajudar a superar. Quais são? Como o princípio espírita me ajuda a revê-los de uma forma diferente? Como esse conhecimento espírita pode me ajudar a superar? E como minhas escolhas de vida podem me ajudar a minimizar, a prevenir esses desafios? Então, nós vamos entender quais são, como a doutrina espírita lança luzes para a sua compreensão, como a doutrina espírita me ajuda a superar e como eu posso prevenir. Dividimos, então, a palestra dessas 4 partes e vamos primeiro ver quais são os desafios que mais nos têm afligido. A minha prática clínica, ela é uma prática ligada aos meus pacientes, eu não posso tomar isso como a verdade da maioria das pessoas. Por isso, eu fui no Google Trends e observei que existe uma sequência que tem sido avassaladora. Número 1, ansiedade. Que é essa visão desse estado de expectativa de um futuro catastrófico. Existe a ansiedade do dia a dia, que é aquela ansiedade que vai de errado, do insucesso. É interessante. Raramente nós temos aquela ansiedade de que vai dar certo. A ansiedade está sempre ligada a uma dificuldade, ao não dar certo, ao insucesso, a um fracasso, a uma... É aquela velha questão, olha o copo pela metade, nós enxergamos o copo vazio e não metade cheio. Fala-se muito isso, mas a ansiedade tem sido avassaladora porque ela tem uma irmãzinha que vem junto com ela e que dá muita força, chama-se medo. O medo ele é uma emoção básica de proteção.
O medo faz parte das nossas emoções básicas. Mas nós adoecemos quando o medo paralisa. Nós adoecemos quando o medo rompe a compreensão da racionalidade da sua razão dele existir e ele invade nossas vidas, ampliando-o, levando-nos a uma crise de ansiedade, podendo levar. Então, o medo e a ansiedade vêm juntos. Existe um terceiro desafio que também é muito forte e que ressaltou muito agora, o luto. A dor de separação, quando ela se transforma em perda de si mesmo. O luto faz parte, nós sabemos aqui, não só como espírita, todo mundo sabe que o luto faz parte, mas ele tem sido um luto que as pessoas estão perdendo de si mesmo, mediante o luto daqueles que amam. Aí a pessoa perde até o norte da própria vida. A depressão, que é uma das doenças maiores, que a previsão de que a depressão venha nos próximos anos matar mais do que qualquer outra doença, comparando aí a depressão junto com todas as doenças orgânicas derivadas do processo depressivo, incluído também suicídio a partir de depressão. Quer dizer, todo o ônus de morte que a depressão pode nos trazer. A depressão é aquela sensação de o presente se dissolvendo quando nós nos escravizamos a um passado de sofrimento, um passado de vazio, um passado de incerteza. A perda, que não é só depressão, esses terremotos, famílias perdem, além do luto, perdem a garantia da alimentação, perdem suas casas e perdem muitas outras coisas. Então, a perda é um medo que está aí. A culpa, que é o veneno despejado no próprio organismo mediante uma percepção de um equívoco cometido. A gente percebe o equívoco e despeja um veneno de culpa, ou a culpa acometida para outro. Então, da culpa nós vamos ao vazio existencial, que é um outro grande problema, que, acreditem, não é o mais pesquisado, mas é porque as pessoas ainda não entendem que a tudo isso se associa esse vácuo interno, com a expressão de ausência de sentido de vida, que vem, muitas vezes, derivado depois da ansiedade, que vem com a depressão, trazendo tudo isso. Este é o cenário que eu convido todos nós a pensarmos, se é que já não pensamos. Quem não tem alguém que conheça, se não for a própria pessoa, que possa se enquadrar em um desses pontos que eu coloquei aqui? Quem de nós não tem algum ente amado, um conhecido próximo, ou nós mesmos que não passamos, nesses últimos anos, por algum momento de um desafio dessa natureza? E se este é o quadro atual, olhando pela ótica de observar os desafios, como que a compreensão espírita pode nos ajudar a entender isso tudo? E nós, basta nos olhar os princípios básicos. E eu vou me deter a três, que normalmente são ordenados como os três primeiros: existência de Deus, imortalidade da alma e pluralidade das existências. Esses três princípios, além dos mundos habitados, além de todo esse contato da comunicabilidade dos espíritos, mas se nós detivermos o raciocínio, a primeira compreensão nestes três, nós já temos instrumentos para ressignificar e entender que temos recursos para superar esses momentos. Na existência de Deus, quando o livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
uma resposta trazida a uma linguagem da nossa lógica. Quando ele coloca Deus como inteligência suprema, é porque nós vamos entendê-la a partir do que entendemos de inteligência. Mas Deus é muito mais. Por ser causa primária, a concepção da inteligência divina está muito além daquilo que compreendemos e definimos como inteligência. E do ponto de vista dos atributos que os Espíritos nos esclarecem para que nós compreendamos, nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. E que sua lei é de amor e misericórdia. Assim sendo, se eu assim compreendo, se de fato eu compreendo que ele é justo e bom e que a lei é de amor e misericórdia, todo pensamento diferente desse significa que há algo que eu não estou compreendendo bem. Há algo que circunstancialmente está fugindo à minha compreensão maior. E que provavelmente o que ocorre é que eu vou estar observando uma situação sobre a ótica apenas daquela existência, naquela circunstância, naquele momento. Que eu costumo dizer, antolhados, não no sentido de animalizar, mas com todo respeito aos animais, antolhados que a gente está focado, enxergando apenas aqui, e não enxergamos toda a realidade espiritual. Então, vamos querer avaliar a justiça de Deus por umas circunstâncias momentâneas, por um fato que está ocorrendo no momento. E aí, mas eu só consigo enxergar essa vida. Nós temos, então, que buscar a compreensão do segundo princípio da imortalidade da alma. Somos seres criados por Deus, imortais. Imortais. A eternidade nos é o legado divino para aprimorarmos o nosso espírito, despertando as nossas virtudes. E nós somos seres espirituais imortais, vivendo experiências materiais. Nós somos seres imortais vivendo experiência material. É isso que nós temos que entender, que visa o nosso despertar. Nosso destino é a plenitude da alma. Então, tudo é para alcançarmos a plenitude. O sofrimento é o nosso aprisionamento ao momento de dor. E a dor é o alerta de que algo precisa ser modificado. A questão é que, mediante a dor, nós não damos atenção, repetimos o equívoco e entramos em processo de sofrimento. Que muitas vezes, quando compreendemos o equívoco, transformamos em culpa. Ou quando o equívoco é do outro, em mágoa. Olhando exclusivamente um recorte da existência. E aí a pluralidade das existências que nos mostram a reencarnação como uma bênção nesse processo, sendo a garantia de que dispomos de novas oportunidades de escolha e ação perante as circunstâncias de aprendizado. No nosso processo de despertar, a dor é o alerta para a reconciliação com a própria consciência, com as leis divinas. Estacionar no sofrimento é arbítrio. Podem ter certeza. Parar no sofrimento é um arbítrio. Mas, Ricardo, eu estou sofrendo muito. Estou sofrendo isso. Eu estou em processo depressivo, que é reconhecidamente um sofrimento muito grande. O que eu estou querendo dizer é que, quando olharmos Deus como infinita capacidade de amor e justiça, o Espírito imortalmente com pluralidade de existências de aprendizado, nós vamos entender que absolutamente tudo passa. Tudo. A única coisa que perdura é o
campo de aprimoramento das virtudes do espírito, que é um despertar do que temos em Gênesis, do que Deus nos legou como nosso arquétipo primordial, que é o arquétipo da perfectibilidade, que alguns falam, ou da perfeição, e eu prefiro a expressão da plenitude do espírito. Todos nós nascemos para ser plenos. Estacionar no sofrimento é uma escolha mediante os equívocos passados. E se alertássemos para a dor no momento certo e tivéssemos corrigido, o sofrimento seria muito menor e muito mais passageiro. Então, não é que eu escolho sofrer agora. Alguma escolha minha me norteou aquele movimento de sofrimento. Então, a doutrina espírita, nessa conceituação, eu apenas, não é apenas, mas os 3 princípios: existência de Deus como o Criador de toda a criação, justo e bom em toda a intensidade, com a lei de amor e misericórdia. O espírito imortal que sou, criado por Deus com a semente na plenitude impressa em minha alma. O guia que eu preciso para despertar essas virtudes é a compreensão das leis de Deus. E onde estão as leis de Deus? Na consciência, que é uma representação, na verdade, do íntimo do espírito. Então, nós temos todos os recursos. Mas qual é o tempo que eu tenho? A eternidade. A partir da imortalidade da alma e da pluralidade das existências, que eu vou despertando as minhas virtudes. Isto bastaria para mudar a minha atitude perante a vida. Bastaria isso. Se lembrarmos dos 5 princípios e determos a agirmos, termos conduta pautada por essa orientação, trazendo a compreensão da pluralidade dos mundos habitados, que é uma extensão da pluralidade das existências, só que localiza em outros mundos. E a comunicabilidade dos espíritos, que é um entendimento que os espíritos mortais se comunicam de uma forma ou de outra. Claro que, como encarnado, a nossa percepção é um pouco diferente de um desencarnado percebendo outro desencarnado. Isso, gente, deveria ser suficiente. Mas eu entendo que nós ainda temos necessidades mais imediatas. Então, nós vamos analisar o 3º ponto. Como esse conhecimento pode me ajudar a realmente trabalhar esses desafios? E aqui não vou falar só de desafios emocionais, não. Vou falar dos desafios, inclusive, de saúde física. Vocês vão ver que a terapêutica é muito próxima. Mas eu queria fazer um alerta. No que tange aos desafios psicológicos, diagnóstico e orientação de tratamento deve ser feito por profissional especializado. Entrou no transtorno depressivo, no transtorno de ansiedade, na fobia, busca um psicólogo capacitado, um psiquiatra, que cuidam de dimensões diferentes, mas de forma integrativa. Mas busque. Contudo, quando a gente olha as 4 dimensões terapêuticas, são as seguintes. Primeiro, a psiquiátrica ou farmacológica, que é ligada ao psicofísico. Então, através do remédio, a gente faz os ajustes da nossa, digamos assim, o padrão bioquímico, que são noradrenalina e serotonina. Eu falo as meninas que ficam aqui, né? Ali, a gente tem que dar um equilíbrio para poder termos um equilíbrio fisiológico, farmacológico, psíquico. O campo das terapias, da psicodinâmica, onde entra a psicologia, a psicanálise e outras terapias, a arte-terapia. Terceiro campo, que é do apoio familiar e social.
é necessário buscar o apoio familiar. E quem os tem sabe a diferença. E o quarto, que é o espiritual, que faz parte desse cenário, que compõe um quarteto de dimensão terapêutica. E nós vamos falar agora da dimensão terapêutica espiritual. Como o conhecimento espírita pode me ajudar a trabalhar os desafios emocionais, e eu vou falar os desafios orgânicos também. Nós conhecemos, mas eu vou me permitir dividir em 5 itens por uma questão didática. Ok? Primeiro, o reequilíbrio perispiritual e orgânico. Terapia de passe, terapia de água frutificada, terapia de harmonização dos ambientes. Em casa. Me lembro uma vez conversando com uma médium de uma capacidade ostensiva, uma mediunidade expansiva, nós estávamos falando sobre o que se fala em casa. E ela dizia que muitas vezes no ambiente de casa, principalmente quando usamos palavras agressivas, palavrões, frases mal intencionadas, a parede, por ideoplastia, fica cheia de matéria mental, como um piche. As obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Bernardo, nos trazem isso. E isso predispõe ao desenvolvimento de doença, inclusive orgânica. Então, o primeiro ponto é o reequilíbrio perispiritual e orgânico. Passe, água fluidificada e cuidarmos mentalmente da casa mental e da casa ambiental, do ambiente onde convivemos. Um segundo ponto, o atendimento aos espíritos envolvidos. Assistência espiritual, que muitas vezes chamamos de desobsessão, e muitas vezes não é um caso de desobsessão. Pode ser um caso que ainda não chegou na obsessão, está na perturbação, está naquela, digamos assim, aquela harmonização do espírito com a pessoa, eles estão se aproximando. E isto acontece de forma que... Olha, eu vou contar uma coisa para você. Uma vez, eu e minha esposa, nós sempre cuidamos, assim, nunca fomos de ambientes, mas não fomos mesmo. Mas uma vez nós estávamos no Rio, nós resolvemos ir um dia, nosso filho pequeno, conseguimos, eu não me lembro quem estava lá, meus parentes moravam no Rio, parentes de Juiz de Fora e no Nordeste. Então, éramos eu e ela, e Deus acima de tudo. Mas nesse dia, conseguimos sair e fomos num restaurante que tinha uma música. Só que quando nós chegamos, a música era no segundo andar, num ambiente de luz mais baixa, mas um ambiente de família. As pessoas, nós dançamos. Bom, bacana, foi romântico. Nós estávamos há muito tempo sem sairmos como casal. Mas quando saímos, nós fomos chegando em casa. Quando eu cheguei em casa, eu virei para ela assim, eu tenho que ver alguma coisa nesse nosso carro. Esse carro está dando cheiro de álcool, que na época a gente usava muito combustível híbrido mesmo, né? Eu não sei se é daqui, o que está acontecendo? Está cheirando a álcool. Eu tenho usado pouco álcool. Bom, e foi. E quando subi no elevador, eu falei, nossa, o carro estava com tanto cheiro de álcool, está dando cheiro de álcool na minha roupa. Dormimos, né? Acordamos no outro dia. Quando eu pego o elevador, até no mesmo momento vi um vizinho, eu entro no elevador. Eu falei, aí, saí do elevador, ainda falei mal dele. Falei para minha esposa assim, meu Deus, essa hora da manhã, esse vizinho bebendo com cheiro de álcool. E fui para o centro. Quando eu chego para o centro, a dona Ana médium virou para mim, onde é que vocês foram? Falei, por quê? Porque temos irmãozinhos alcoolizados acompanhando você. Olha, só botei culpa no carro, botei culpa no vizinho. A turma foi para dentro de casa. Entende? Então, não obrigatoriamente é uma obsessão, mas são os irmãos que estão. Isso depende do ambiente que nós estamos. Então, a segunda dimensão
é atendimento aos espíritos. E aí a gente volta à nossa casa mental. E lembrando, e aí tem um aspecto, para quem trabalha mediunicamente, para quem trabalha em casas espíritas, por vezes, esses espíritos se aproximam, a espiritualidade permite para que a gente os traga para tratamento. Feita essa observação. Eu não vou sair também, meu Deus, quem está do meu lado? Eu vou saber que vai depender daqui. Agora, quando eu percebo alguma coisa estranha, eu sei que é dia de centro, amanhã é dia de centro, eu já aprendi, faço minha prece, falo, olha, quem cuidar dele vai cuidando aí, vamos, porque muitas vezes é necessário. Mas é o segundo ponto, atendimento aos espíritos envolvidos no processo. Terceiro ponto, despertar do evangelho no autoconhecimento, no nosso conhecimento da nossa realidade espiritual. Se o meu sofrimento emocional não me leva a um despertar, de eu me conhecer, de eu perceber por que aquilo está acontecendo, ele vai se repetir. Não tenham dúvida. Aquilo vai passar e ele vai se repetir. Porque se aquilo que eu estou vivendo está relacionado, por exemplo, a uma capacidade minha de me magoar com muita facilidade, vão acontecer outras coisas, eu vou me magoar e vou cair no sofrimento. Se o meu vazio existencial, porque eu não estou definindo algo de útil, de bom para fazer na vida, eu vou arrumar alguma coisa, vai acabar o projeto, vai vir de novo. Então, o terceiro ponto é o autoconhecimento com o conhecimento da realidade espiritual. É buscar. Eu sempre digo que a doutrina espírita, ela consola, mas ela precisa e consegue nos conscientizar. Eu tenho que buscar o consolo, a conscientização e a conduta, a revisão do meu comportamento. Então, número 1, equilíbrio espiritual do orgânico, passe, água frutificada e ambiente que eu vivo. 2, atendimento aos espíritos envolvidos, desobsessão, prece. 3, despertar do evangelho. Evangelho do lar, busca do autoconhecimento, conhecimento da realidade espiritual, meditar sobre o significado de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências. Isso muda a vida. Mas tem mais um quarto ponto que é muito esquecido, que é o despertar de virtudes, que é a ação do bem. A maior parte das pessoas que eu tenho a oportunidade de estar trabalhando como psicólogo, até por uma questão de afinidade e de outras coisas mais, tem uma visão espiritual. Não precisa ser espírita, mas tem uma visão espiritual. E aí eu recomendo abertamente compromisso na ação do bem. A psicologia positiva hoje diz: fazer o bem faz bem. E faz mesmo. Fora da caridade da nossa salvação, é o entendimento que fazer o bem faz bem para o outro e para mim, portanto, faz bem para todos. É a oportunidade de aplicação da segunda grande lei, ao ao próximo como a ti mesmo. E a ação no bem não é só ser gentil, a ação no bem é ter compromisso com a ação do bem. Eu não conheço uma casa espírita, por exemplo, que não tenha alguma ação social. Normalmente são várias. Então, nós precisamos nos eleger, elencar alguma e nos disponibilizar a ajudar. Faz parte da terapêutica. E a quinto ponto da terapêutica espírita, ligação com a atividade, através da prece e na meditação. Se usarmos esses 5 pontos, o reequilíbrio perispiritual orgânico, o atendimento aos espíritos, evangelioterapia, ação do bem e ligação com a atividade através da prece constante, na meditação constante, é muito difícil não superarmos. Cuidando, é claro, do aspecto farmacológico, do aspecto psicoterapêutico e do apoio familiar. No caso da depressão, quando você trabalha farmacológico, tem um índice lá que era 60% de melhoria, quando você une com psicoterapia e outras coisas, mas você chega a quase 90%.
E se juntar espiritual, vai chegar lá em cima. A não ser que aquele espírito realmente esteja no momento que aquele contexto é que lhe envolve como oportunidade de aprendizado. Então, gente, vou falar com sinceridade. O que eu compreendo não é nem sempre o que minha prática fala, não. Eu não esqueço um dia que eu fui fazer um seminário de depressão e que eu acordei com uma distimia, que é aquela depressão de fundo. E quase que eu não fui. Até uma hora que eu sento na garagem de casa, eu vejo um sol entrando assim na garagem e um espírito vem e me fala, meu filho, este sol que está brilhando, brilha para todos, para você também e para todos. E começa a me falar da beleza da vida. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Com distimia. Desde esse dia eu até aprendi o seguinte, na verdade, se eu for esperar ser capaz de fazer tudo aquilo que eu estudo e sei que é o melhor, agora eu passo a ter compromisso em tentar botar isso em prática. Vou lá eu numa casa espírita do Rio de Janeiro, pequena, eu tive a oportunidade, sempre tive a oportunidade, através de reunião mediúnica, até conversar com alguns amigos espirituais. Aí um espírito vira para mim, eu não trabalhava na casa, mas já frequentava, esse dia eu estava lá, ele vira assim, meu filho, eu sempre levava uma água frutificada, todo mundo lá me chamava Menino das Águas, ninguém me conhecia meu nome, era uma casa nova que eu estava frequentando no Rio. Ele falou assim, meu filho, meu Menino das Águas, venha para trabalhar. O espírito me falou, vai ter uma reunião, que era a reunião de trabalhos do ano, venha para trabalhar. Aí eu, naquela humildade, sabe aquela humildade? Meu irmão, quem sou eu para trabalhar? Que luz que eu tenho para vir trabalhar? O espírito riu, falou, meu filho, você está querendo ter luz para trabalhar, quando você precisa trabalhar para ter luz. Eu falei, sim, senhor, pode deixar que eu vou estar aqui na reunião e ponto. Eu querendo ter luz para trabalhar, eu tenho que trabalhar para ter luz. Então, eu preciso pensar em tudo isso que a doutrina espírita nos traz. Os 3 princípios mudam nossas vidas, se de fato levarmos ali. E aí a terapêutica, que trabalha desde o corpo, trabalha a influência espiritual ou o amigo espiritual que está do lado, a evangelho-terapia nos mudando em comportamento. E que também tem um aspecto da ação do bem, que é a prática de amor, de aprendizado. E através da oração, meditação, ligação com Deus, tem que dar certo. E dá. Mas como prevenir? Né? Já que a gente se equivoca. Bom, prevenir, nós temos que lembrar que somos espíritos imortais em experiências materiais. Não somos seres materiais em experiências espirituais. Mas a gente vai lá na psicologia e vamos só falar algumas coisas que a gente precisa praticar. Se praticarmos isto aqui, eu garanto que nós vamos prevenir muitos desafios. Vamos pensar no passado. Aliás, eu uma vez estava pensando assim, qual é o ingresso para o mundo de regeneração? Já pensaram nisso? Né? Que a gente fica olhando, meu Deus, será que vai passar um planeta? A gente sabe, os espíritos vão ser levados, né? Como é que eu saio dessa? Qual é o ingresso? Né? Tem várias nuances, mas hoje eu entendo que para que possamos ter oportunidade de continuar aqui, nós temos que garantir a prática do perdão. Porque é o perdão que nos desvincula das máculas do passado. Você está me entendendo? Enquanto eu estiver preso a esse passado, se tiver os irmãozinhos do passado ligados indo para lá, para onde eu vou? Eu vou junto. Na verdade, eu gostaria que eles ficassem. O ideal seria que todos nós, que quando a gente pensa assim, está indo porque para ver se melhora o planeta, na verdade é o seguinte, o planeta vai ser efetivamente bom quando todos puderem estar aqui em condição evolutiva. Mas, no momento, é a separação do joio do trigo.
E como o trigo que aqui está não está dando muita conta, né? Nós estamos com trigo importado, lá das Pleiades. Estão vindo espíritos das Pleiades para poder nos ajudar, porque se dependesse da gente, a ceifa ia ser no joio. Então, nós temos que falar o perdão e o auto-perdão. Se trabalharmos aí perdão e auto-perdão, nós vamos ter grandes condições de prosseguir com oportunidades terrenas. E com relação ao passado, não é só o perdão e o auto-perdão. Vamos olhar com gratidão. Gente, quanta coisa boa. A gratidão é olhar para trás e para o momento presente e botar um sorriso de confiança na lei de amor de Deus. Nossa, quando eu precisei, eu tive ajuda. Nossa, quanta ajuda eu tenho hoje. E aí, se eu consigo me harmonizar com o passado, no perdão e no auto-perdão, e olhar para o passado com gratidão, eu passo aí a olhar para o futuro, onde está a sede da ansiedade. Como é que eu previno a ansiedade? Esperança. Mas a esperança é que a certeza que depois da tempestade vai ter um dia claro para continuar caminhando. Mas é certeza mesmo. Não é esperança só na palavra, não. Esperança não esperançar, é quem age sabendo que vai melhorar. Na certeza. Ah, me pergunta, você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus, eu tenho certeza. Eu não acredito na imortalidade da alma, eu tenho certeza. Como é que você tem certeza? Aí é uma experiência pessoal. Então, a esperança, ela tem que ser na certeza. Eu tenho que olhar para frente e entender que eu preciso tirar a negatividade, o medo, a amargura e olhar para o futuro com esperança. Ser otimista. Esperança e otimismo, né? São dois irmãozinhos gêmeos ali. Duas irmãs gêmeas, a esperança e o otimismo. É entregarmos a Deus e deixar-nos conduzir com confiança. Este é o melhor remédio da ansiedade. Mas está tudo a confusão. Tá, mas vai melhorar. Mas tudo é difícil. Tá, mas vai melhorar. Mas o que a gente pode fazer? O bem. Vamos fazer o bem e o que tiver que fazer, vamos fazer bem feito. A alternativa agora é o bem. O que é minha obrigação, que eu faça bem feito. E do que eu puder fazer, eu vou fazer o bem. Bem feito. Feito de forma bem feita. Então, esse otimismo, ele nos contagia. E aí ele amplia em relação ao futuro e nos traz a fé. A fé é a alma da vida, sem a qual a alma perderia o seu significado evolutivo. Então, se a gente traz esperança, confiança, fé, eu vou olhar para frente e eu vou olhar para a ansiedade e vou falar, minha filha, fica quieta aí. Está falando muito. E a gente sente no corpo, sente ou não sente? Sente ou não sente? Lá em casa, por uma questão genética, vamos fingir que é só genética, tá? Eu tomo remédio de pressão alta. Finge que é só genética, tá? Genética. Então, eu passei há 1 ano e pouco, precisar tomar um remedinho, controlando e tal. Eu tenho um filho de 5 anos, tem 5, né? Mas assim, o mais novo é 5 anos, eu olho e falo, meu senhor, o senhor me ajuda a chegar lá na frente, levar esse menino lá para frente, né? E ele falou, cuida você de você. Então, aí fui, tem que tomar um remédio. Aí, outro dia, por uma preocupação que surgiu, a gente já percebe. Eu percebi que, mesmo tomando remédio, o negócio estava alto. Eu virei para mim, minha proximidade, devagar com a dor que o santo aqui é de barro. Fiz minha prece, deitei, descansei. Falei, meu senhor, esse problema é realmente, tudo que eu podia fazer para resolver, eu estou fazendo. A partir de agora, o senhor me dá desculpa. É do senhor. Minha parte eu fiz, eu cuido da sua parte, eu confio que vai dar certo. E aí aquilo vai acerenando. Fé. Mas temos coisas para o presente. Por exemplo, uma mentalidade positiva. Cultivar um pensamento positivo. Não é? A pessoa fala da positividade tóxica. Positividade tóxica é aquele que não compreende que muitas vezes a adversidade está presente. Não é isso. A positividade que eu estou falando é aquele que sabe que o desdobramento das coisas tem que ser para melhor. Isto é o sentido da mentalidade positiva.
Cultivar relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes. Outro dia eu vi uma psicóloga falando, a gente acompanhando, ela dizia assim, se o seu filho não está conseguindo se relacionar, olha, vamos ver, ele pode estar com um problema. Aí eu vi uma anotação pertinente. Mas muitas vezes as relações são tóxicas. É verdadeiro. Então, se o rapaz está no ambiente, ele chega no ambiente que para ele não está, o que ele faz? Ele sai fora, ele não vai se ambientar. É claro, mas isso tem que ser escolhas nossas. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos que nos conduzam à proatividade positiva. Então, outro, para o momento presente, demonstre amor para quem você ama. Diga a quem ama que você ama. Eu amo vocês, eu amo estar aqui. Pode ter certeza, amo mesmo. Está no Bezerra para mim, meu Deus do céu. O dia que vocês deixarem falar 3 horas, eu vou falar 10. Porque é bom a gente falar para quem ama. Abraçar. Abraçar é uma coisa muito boa. As palestras minhas falam, sintam-se carinhosamente abraçado. Porque o abraço é uma coisa boa. Isso faz parte de uma forma da gente ter uma terapêutica preventiva. Perdão, gratidão, esperança, otimismo, fé, manifestação de amor, gentileza, abraço com carinho, ser bondoso e generoso. Fazer só uma observação rápida. As pesquisas mostram, tudo isso que eu estou falando não é o que eu acho. É o que eu acho também, tá? É o que eu acho, claro. Mas está baseado nos estudos de pesquisa de psicologia positiva que eu gosto. Tá? Eu enxergo o espírito psicamente pela psicologia junguiana, que é o modelo que a Joana nos traz. Mas a prática de relação no mundo, a pesquisa, a psicologia positiva é sensacional. E mostra o seguinte, olha só, ser bondoso e generoso reduz depressão, leva a uma visão mais positiva do outro, leva a uma apreciação maior de si mesmo, promove a saúde integral, aumenta a autoconfiança e desenvolve um senso de significado e valor na vida. Gente, isso é um remédio tarja branca, de grátis. De grátis. Ser generoso faz bem à saúde. Entendeu? Entendam bem, faz bem à saúde. Fazer o bem faz bem. Os estudos demonstram que atos de benevolência regulares fazem com que nos sintamos mais felizes, regulam a nossa homeostase bioquímica e ela permanece esse estado de felicidade mais tempo. Quanto custa isso? R$0. Isso não precisa. Por que assim, os médicos poderiam até falar, hoje alguns até falam, né? Mas não precisa receita e é R$0. R$0. E faz diferença. Quando eu trago qualquer paciente meu, claro, se está com um transtorno de ansiedade, não está numa ansiedade, que tem uma ansiedade que a gente está aí, agora tem uma que é mais patológica. Aí vamos com um psiquiatra, a gente indica, trata junto, mas sempre eu falo, meu amigo, qual é o trabalho que você tem feito em prol das pessoas? Não precisa nem ser espírito. Você trabalha em alguma ONG para ajudar alguém? Você foi espírito, você vai no centro. Aí eu vou, tomo passo, pego o certificado. Legal. Trabalha na sopa? Não, tem sopa. Leva lá a roupa para dar para os outros. Eu estou até precisando fazer. Então, faça. Eu estou lembrando que eu estou precisando mesmo do meu armário, está cheio de coisas que eu tenho que ficar contando para vocês, mas já está na minha agenda. Essa semana eu vou separar. Que a próxima semana de Francisco de Assis, uma vez por mês, que vai na rua, aqui no centro de Viana, eu vou mandar minhas roupas lá, para lá. Fazer o bem faz bem. Outra, o materialismo é prejudicial à saúde, sabiam disso? Então, gente, materialismo é prejudicial à saúde. Isto está nos estudos. Procura um cara, chama-se Ed Diner, D-I-E-N-E-R. Os estudos dele. Ele fala disso. Então, gente, por isso que os espíritos nos orientam, na doutrina espírita, a importância de nós. O único combate que a gente faz são só dois: combate interno e o combate ao materialismo. Não as pessoas, mas aquele que ainda reside em nós.
Por isso que os 3 princípios, confiar em Deus, acreditar em Deus, mortalidade da alma, pluralidade da existência, acabou, quebra isso aí, rompeu, está resolvido. Orgulho e egoísmo vai perdendo sentido. E no momento presente, prece. Qual a receita preventiva? Prece, muita prece. E uma vida com significado. Ah, Ricardo, aí que está o problema. Vai fechar, tá? Vamos fechar. Todo mundo fala, uma vida significado, você tem que ter significado. Onde é que está esse tal de significado da vida? Um sentido mais amplo, eu vou falar o seguinte: Deus é sempre a resposta, não importa a pergunta. Deus será sempre a resposta, não importa a pergunta. Então, nos momentos de desafio da vida, reconhecer a existência de Deus em nós, como filhos de Deus, vai nos dar força para caminharmos em direção à superação. E o pilar da espiritualidade nos dá resiliência e a fé, que nos torna capazes de mover montanhas. Que montanhas são essas? Os desafios que são colocados à nossa frente. Então, quando a gente vai estudar essa questão, a psicologia aponta, e eu repito isso em várias palestras, porque é síntese, igual os princípios. Qualquer coisa, você volta ali, você resolve. Mas existem, na verdade, na felicidade, não é dinheiro, não é saúde, não que dinheiro, quando falta o necessário, seja importante. Não que saúde seja importante. Claro que é, mas o que realmente dá um conceito para o espírito de amplitude são 2 coisas: significado na vida e relacionamentos afetivos e familiares. Aí eu te pergunto, como é que eu acho esse significado? Eu vou falar de uma forma muito simples. Primeiro mandamento. Basta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Viver, então, o primeiro mandamento é viver o significado. O que significa que eu vou viver o amor a Deus. Como? O segundo ponto. Fortes laços afetivos com amigos e familiares. O que significa? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, hoje, a felicidade aponta significados dos relacionamentos, que, na verdade, é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus, lá atrás. E não foi só ele, porque ele já tinha dito, está nas Escrituras. Ele nos relembrou que, se amarmos a Deus e compreendendo, eu vou trazer o princípio espírita agora, a imortalidade da alma e a pluralidade da existência como oportunidade na construção desses laços de amor afetivos aos familiares, aos amigos, nós vamos da mostra do amor a Deus através do amor ao próximo como a nós mesmos. Se isso fecha, eu olho para trás. Perdão faz sentido, a gratidão faz sentido, a esperança faz sentido, o otimismo faz sentido, a fé faz sentido, a meditação, a prece, a bondade, a ação no bem, a gentileza, tudo isso trazendo um arcabouço de mudança comportamental, norteado pelos princípios. Ama Deus como a tudo, ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Compreendida a visão espírita deste amor de Deus, da imortalidade da alma e da pluralidade de existências, nos clareando a oportunidade de desenvolvermos esses laços afetivos. Aí eu volto. Por isso que eu digo que o sofrimento é uma escolha. Tem sido a nossa escolha. Então, vamos escolher diferente. E vamos nos apoiar uns aos outros, como estamos fazendo aqui agora. Porque nós ainda tropeçamos nas sombras dos nossos equívocos. E aí precisamos de uma mão amiga que nos levanta. Levanta, companheiro. Vamos em frente. Jesus nos guia
Ah, Jesus está me esperando. Jesus está aqui, já nos guiando desde já. E a nau terra não está à deriva. Ela está na condução de uma direção segura. Se o barco balança, é porque a gente corre para um lado, corre para o outro, sabe? Não sabe equilibrar, aí a gente corre para um lado achando que é aqui, corre para o outro achando que é aqui. Aí o barco vai balançando. Aí é uma guerra aqui, é uma pandemia ali, eu não sei aqui, a gente vai balançando. Mas a nau segue segura. Quando a gente sentar na nau e nos doarmos ao exercício de amor, o barco da Terra vai romper o universo, alcançando a sua missão de planeta em regeneração. Um abraço carinhoso. E obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez.